Hoje eu quero dar a introdução ao nosso curso básico de política, e aí eu tenho alguns pontos para serem colocados antes de a gente averiguar, né, analisar as principais e teorias políticas, né, as bases do pensamento político que hoje, até hoje, em nossa civilização contemporânea, moderna, né, nós temos a influência ainda desses pensamentos, dessas teorias políticas criadas lá na Grécia Antiga. Porém, a gente tem que voltar atrás antes do surgimento da política, com a polis, né, a polis grega, e civitas, que era o termo romano para a cidade. Então, daí provém a palavra cidadão. Então, aquele que habita a cidade. Então, o fenômeno da cidade, ele surge em um determinado tempo histórico. Tá? Mas, professor, não havia cidades antes do surgimento da política, como nós entendemos hoje, como surgiu na Grécia Antiga? Sim, havia, mas só que o poder político era diferenciado. Né? A característica da política grega, fundada pelos gregos, é que o poder ele é voltado para os cidadãos. Né? Os cidadãos eles regem o poder político, né? Pelo menos em tese. Né? Porém, nós temos que compreender que na Grécia Antiga não era todos que eram considerados cidadãos. Né? Os escravos, as mulheres, os estrangeiros ficavam fora. Eles não eram considerados cidadãos. Só era considerado cidadão que era aquele que nascia na cidade e era livre. Então, esses que eram considerados cidadãos e considerados livres, eles sim participavam da vida política. Os outros ficavam fora. As mulheres, os escravos, as crianças e os estrangeiros não participavam da política e, portanto, não eram considerados cidadãos. Então, nós vamos aí analisar esse contexto da Grécia Antiga, o contexto onde surge a política, né? E é um fenômeno que também ocorre juntamente com a política, que é a filosofia, tal como nós compreendemos hoje. Lá na Grécia Antiga havia o surgimento dos chamados filósofos pré-socráticos, dos quais muitos deles eram regentes, governantes, né? Participavam ativamente das discussões políticas na praça pública que era conhecida na Grécia como Ágora, onde se discutia os problemas da cidade. Ali, quando surgem as cidades, surge o fenômeno também da política, da filosofia. Por quê? Porque a filosofia é o instrumento de discussão, de debate, né? Nesse contexto aí da cidade, da questão política. Então, política e filosofia surgem praticamente as cidades, né? A cidade ela surge em um determinado momento histórico, surge a política, né? A política como valor e não como um fato, é um valor. Política é um valor que deve ser realizado, né? Que traz a boa vida, né? Traz a boa vida no sentido de ser algo racional, que traga felicidade e que seja uma vida justa. Então, é a vida boa. Então, a política ela é realizada dessa seguinte forma, tá? Então, ela visa sempre a questão da vida boa para os gregos antigos, porque ela é algo racional, ela é algo que traz felicidade, porque todos vivem em harmonia, e é justa. A justiça reina sobre a questão da administração da cidade, pela política. Então, política é um valor. Então, nós percebemos logo de cara, de início, que esse conceito de política, tal como nós compreendemos hoje, na verdade, não tem nada a ver com esse conceito de política que os gregos compreendiam, porque para os gregos política era justamente um valor que deveria ser realizado por meio da racionalidade, por meio do que traz a felicidade e da justiça. Então não tem nada a ver. Hoje, muito pelo contrário, né? Nós percebemos hoje que a política é totalmente oposta a isso que os gregos idealizavam.
o que é política hoje, que nós percebemos que na verdade não é política, é uma politicagem, um jogo de interesses particulares, né? Como nós vemos hoje. Depois nós vamos falar sobre isso daí no ponto que nós formos tratar da biopolítica de Michel Foucault, e quando nós formos tratar sobre a questão da política moderna, que ela inicia na idade ali do Renascimento com Maquiavel, pensador Nicolau Maquiavel. Mas antes de chegar no Maquiavel e nos contratualistas, e depois nas teorias marxistas e anarquistas, e por fim na concepção do Foucault, do Michel Foucault, que é a concepção contemporânea que desmascara e desconstrói esse tipo de pseudopolítica, né, que na verdade é uma politicagem. Então nós vamos aí analisar o fenômeno do poder. Então política na antiguidade, então ela surge aí com o advento das cidades. Então ela é um valor, né? E geralmente os gregos eles possuíam uma ideia de valor já herdado da mitologia, que nós chamamos aqui de Dike, né? Que era a Temis, né? A Temis, que era a justiça, né? A justiça, a lei divina, né, que promovia a justiça. Então, é a lei que ordena o cosmo. Então, Temis, que nós temos a deusa Temis da mitologia grega, então ela representava a personificação da lei divina, né, que rege o universo. Então, essa lei para os gregos, a inteligência universal, o Logos, ele possui esse aspecto conhecido como Temis, a deusa Temis, é um aspecto do Logos, e aí o Logos ele é harmonioso, né? A ordem do cosmos ela é harmoniosa e tudo está em equilíbrio, em harmonia, devido à lei divina, a Temis, que é a deusa Temis, então era o aspecto do Logos. Né? O Logos era a inteligência universal, né? Que como se fosse Deus, né? Para os gregos, como se fosse não, tem o mesmo sentido. Então é a inteligência universal, a inteligência de Deus, que no budismo se chama terceiro logos, que coordena o mundo material, né? Diferencia os átomos e vai diferenciando as matérias, né? Que vai compondo o cosmos, diversos planos do cosmos, né? Segundo a mitologia dos budistas. E aí nós temos o cosmo, né? Que é a própria ordem, né? A ordem universal estabelecida pela lei divina, pela Temis. Então a Temis, a lei divina, ela cria o cosmo, e o cosmo é todo o universo organizado segundo essa lei, a lei divina, a Temis. E aí por fim nós temos a Dike, que é a própria justiça entre as coisas, entre os homens. E que vai promover aí a harmonia entre os homens. Então, esses três princípios, Temis, Cosmo e Dike, então são os três princípios da mitologia grega que vai influenciar o modo, a construção do ideal de política para os gregos ali, quando surge as cidades-estados ali, depois vem que realmente, de fato, as cidades-estados elas começam a surgir, mas entre umas delas é a cidade de Atenas, que é onde vai ocorrer realmente a questão da política, como a gente está discutindo aqui, que o berço da democracia, no caso, né, foi Atenas. Nós vemos aí nos livros de Platão, de Aristóteles, toda essa liberdade de discussão política pelo sofista, ela acontece ali em Atenas, né? A cidade de Atenas, que é o nome de uma deusa grega que personificava a sabedoria, que para os romanos é a deusa Minerva, que também ela nasce da cabeça de Zeus, né? Zeus ele sente uma dor de cabeça horrível e pede para o filho Vulcano abri-la com um machado. E aí a Minerva deusa Atenas, ela pula armada de escudo e espada. Então a deusa Atena é a sabedoria, como também ela com esse visual dela de armada de espada e escudo, representa que a sabedoria também ela é combatente, ela combate também aquilo que é injusto, e combate a ignorância, a injustiça. Então, oposto ao deus Ares, ao deus Marte dos gregos, né? Ao deus Ares dos gregos, deus Marte do
dos romanos, que é um só, porque a civilização romana, ela depois da queda de Troia, ela herdou, né, quando Enéas ele foge, né, dali de Troia, quando ele perde, né, eles perdem a guerra e eles fogem e ali eles vão para um lugar que é a Itália, onde se fundou Roma ali, que é a região da Itália, ali, onde se fundou Roma, e ali tem até um mito sobre o surgimento de Roma. E Roma também foi muito importante, né? Como Roma ela tem a herança grega, a cultura grega, então ela também tem umas características muito parecidas com os gregos nessa questão política, né? Então a questão das leis também na política, ela é muito expressiva entre os romanos. Inclusive no Senado romano tinha até uma tribuna dos plebeus, que eram os pobres da época do Império Romano. Eles tinham uma representação política no Senado, coisa que não havia entre os gregos. Então os gregos haviam, não era todos que eram cidadãos, os cidadãos eram apenas aqueles que nasciam livres na cidade, aqueles que eram os donos, os que tinham posse, né? Os comerciantes, os grandes agricultores, os comerciantes, aqueles que eram engajados no exército, como Sócrates. O próprio Sócrates, ele antes de ser um filósofo andarilho de Atenas, onde ele ficava excitando e instigando os jovens e as pessoas da época, que era uma época onde a política estava muito ativa, ele instigava justamente esse exercício do pensamento relacionado à política, né? Por isso que ele foi morto, né? Foi condenado a tomar cicuta. Então, veja bem, antes dessa questão do surgimento das cidades gregas, da Grécia Antiga, onde surgiu as cidades, né? A organização, como a gente conhece hoje, né? Na época eram cidades pequenas, governadas por reis, né? Mas aos poucos foi tomando uma outra configuração. Antes disso, nós tínhamos aí um poder déspota, né? Que era o poder patriarcal, que governava a cidade, como o Egito, né? Como a Pérsia, a Babilônia. Na própria Bíblia existe ali no livro de Daniel uma história que representa a questão dos impérios numa estátua, né? Essa estátua tem a cabeça de ouro, tem o peito de prata, o ventre de cobre ou de bronze, as pernas de o ventre e as pernas, as coxas, né? As coxas, o quadril eram de bronze, e as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. Então é muito interessante isso daí, porque representa os 4 grandes impérios, né? E a fragmentação desses impérios. Por exemplo, a cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico, né? Foi um império muito rico, né? Um império bem conhecido, né? O famoso Nabucodonosor, ele foi o grande imperador da Babilônia. E depois nós temos os impérios Medo-Persa, representado pela parte que corresponde ao peito, que era de prata, e depois que e esses valores metálicos, né, alquimicamente falando, eles têm uma diferença. Então, quando se coloca que a cabeça de ouro ela é superior àquele que está representando pelo peito, que é prata. Então, o metal ouro é superior, né, à questão. Então, o império que procede, o Império Babilônico, por exemplo, já tem uma certa decadência, né? E aí vem o Império Medo-Persa, né, que é representado pela prata. Depois nós temos aí na história, vocês podem estar verificando, né? Não vou estar falando aqui em detalhes, porque senão fica muito longo o vídeo, mas é assim, vou só colocar os pontos para provocar vocês a pesquisarem, e construir esse conhecimento no entendimento de vocês. Então veja bem, e depois nós temos o terceiro grande império, que é o Macedônio, né? Que o Império Macedônio, ele que deu a origem ao Império Grego, né? Que depois ele se divide em 4 partes. E ele então é representado pelo bronze, né? Então a decadência já é um pouco
já mais a fundo. Então já é um império já representado pelo bronze, um metal inferior ao metal prata e ouro. Depois nós temos as pernas de ferro que representam o Império Romano. Né? O Império Romano é representado pelo ferro. Né? E o Império, ele trouxe, ele era um império muito assim, interessante, porque ele tinha realmente em Roma, ele tinha uma organização política muito interessante, né? E ele tinha fora de Roma uma atitude assim destruidora. Ele era um império representado pelo ferro. O ferro representa a guerra, né? O combate. Então o Império Romano ele estabeleceu a guerra em quase todos os países ali do Oriente Médio, conquistou o Egito, né? Nós temos a própria história bíblica, né, de Jesus do Novo Testamento, ela acontece dentro do Império Romano. E assim por diante. E aí os pés de barro misturado com ferro representa a fragmentação do próprio Império Romano, surgimento ali da Europa, depois vem os estados, né, os estados nacionais, depois do feudalismo, da queda do feudalismo, da transformação, do surgimento do capital primitivo, né, o surgimento da burguesia. Nós vamos falar sobre isso depois. E então nós temos esse aí, antes do surgimento da Grécia, da política das cidades, da polis, né? Antes do surgimento da polis, quando se fala em polis, nós estamos se falando então de uma cidade organizada politicamente. Então, onde havia uma democracia direta e os cidadãos se reuniam na ágora, na praça, para discutir os problemas da cidade. Então a democracia era direta, porém nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitos pensadores, muitos professores, que eles enfatizam, elogiam muito o modelo político da Grécia, mas eles esquecem que a Grécia não era todos que eram cidadãos. Cidadãos era apenas a elite. Praticamente a elite. Quem era a elite? Os grandes comerciantes, né? Os produtores, os grandes produtores, né? Agricultores, os soldados, os militares. Esses sim eram considerados cidadãos e ficavam de fora, como eu já falei, as mulheres, né? As crianças, os estrangeiros e os escravos. Né? Então eles não eram considerados cidadãos. Então o contexto é esse. Então o império antes do surgimento da polis, então havia sim cidades, mas essas cidades eram cidades diferentes, né? Não era organizada como na Grécia Antiga, na Grécia clássica. Então nós tínhamos aí o Egito, né? Que foram havia os faraós. Então, assim, essas cidades, esses modelos de sistema déspota patriarcal, né, que nós conhecemos bem, eles tinham uma divisão lá, né? Tinha, por exemplo, era o poder mágico, né? Quando os deuses o governante ele detinha o poder dos deuses. Os deuses escolhiam esse governante. Então ele era respeitado por toda a comunidade, né? Por esse poder, por ser um governante escolhido pelos deuses, né? Possuía a força sobrenatural, a força mágica, né? E o pessoal, as pessoas que compunham esse contexto, né? As famílias, né? Geralmente o poder, esse tipo de poder, ele era na figura do chefe de família, e esse chefe de família geralmente governava outras famílias. Então esse é considerado o poder déspota patriarcal, muito esclarecido, muito visível na Bíblia. Quando você pega ali o Velho Testamento, você vai perceber que Abraão, né, era um homem de Deus, ele era indicado por Deus, ele era protegido por Deus, o Deus Javé, né, que é o Deus dos hebreus, né, um Deus muito cruel, que mandava matar, mandava invadir as terras, matar os proprietários das terras e assumir o comando. Então, é um Deus cruel, né, e esse Deus cruel é a base da nossa religião de hoje, né, então é falta de conhecimento aí pra gente estar lendo na história aí quem foi realmente Javé, né. Então tinha muitos esses deuses, não era só os hebreus que tinham Deus Javé, né, o regente deles, mas outras civilizações tinham seus próprios deuses, como eu falei. Esses deuses que
talvez funcionavam como uma ideologia nos dias de hoje, que direcionava, né, que criava uma lei, um código, um dogma, e a partir desse dogma, esse ser que era o chefe das famílias, ele era o guardião, né, e o escolhido desse Deus, então ele detinha um poder mágico, como mostra né, a história da própria Bíblia com Abraão. Pode ver que Abraão, depois ele tem os filhos, e os filhos dão origem a 12 tribos, e essas 12 tribos são famílias diferentes uma da outra, mas o núcleo central de governo é Abraão, né? Depois passa para o filho Jacó, que governo, depois vão ao Egito, são escravizados, depois retornam, e quando eles retornam, eles matam toda a população, né? Eles já faziam isso antes, os historiadores e tanto os esotéricos, gnósticos, né, que tem uma visão do cristianismo diferente desse cristianismo estatal, atrelado ao Estado, que é o Império Romano. O Império Romano atrelou o cristianismo ao Estado com Constantino, né, e deu uma visão diferente do que é o cristianismo de verdade. Não, o cristianismo de verdade, na época primitiva, era uma proposta muito diferente dessa que há hoje. Então o cristianismo foi engolido pelo Estado, né? E a questão que envolve também a política aí. Então aí nós não vamos entrar nesse detalhe, estou só fazendo um retorno para vocês entenderem aí como que vai se construir essa ideia. Então, nós temos aí o poder déspota patriarcal, né, centralizado no chefe da família. Esse chefe da família, então, quando ele se torna muito poderoso, ele rege outras famílias, e aí vai surgindo esses impérios, tal como nós conhecemos, né, que foram os impérios do passado, os grandes impérios do passado. Então eles têm aí um fundamento, tem um poder mágico, como já falei, o transcendente, né, pode ser de origem divina, ou o rei era divinizado, ou acreditava-se em uma imortalidade como condição de preservação da comunidade. Então isso aí foi muito no Egito, né? Os reis do Egito, os faraós, eram considerados deuses, né? Reinando sobre a terra. E nós temos outros também, o poder hereditário, né? Passado de pai para filho, né? Então, não tinha como você fugir dessa ordem. Então, ele era hereditário. Então, o pai, o velho chefe de família, o imperador, o rei daquela época morria, o seu filho herdava, né? Essa aí foi uma lógica seguida até pouco tempo, né? Na Idade Moderna, na Idade Média, né? Pelos reis lá da Europa. E assim nós vamos concluir nessa primeira aula, né, relacionada à introdução do nosso curso de política, dando aí para vocês um panorama, né, um panorama para a gente começar a pensar como veio essa construção, né, política. Então, recapitulando, nós temos, antes do surgimento da polis, nós temos ali um poder déspota patriarcal fundamentado no chefe, né, da família. E quando esse chefe da família se tornava muito poderoso, esse chefe, então, ele vai crescer, né, e governar sobre outras famílias, outro chefe. Então, tem várias séries no Netflix, algumas séries, né, várias não, algumas séries no Netflix, que mostram esses reis, né. Marco Polo, por exemplo, né, tem Gengis Khan. Então, vocês podem estar verificando essas séries ou alguns filmes que vai mostrar como que funcionava isso, né? Os faraós do Egito, né? Os deuses que reinavam sobre o Egito. Depois nós temos os homens divinos, que eram os próprios deuses que nasciam, né? E também tinha aqueles que eram indicados pelos deuses. Então, pode perceber então que os deuses antigos tinham grande influência na questão política, né? Isso nós vemos facilmente na Bíblia. Então, na Bíblia você percebe isso facilmente, né? E depois nós vamos falar, retornar à questão política, de como esse povo hebreu, depois que ele sai do estado patriarcal, ele funda o estado tal como nós conhecemos, que começa a partir do rei Saul e depois herdado por Davi e Salomão. Então já começa a se diferenciar, já não é mais um estado como na época de Abraão e dos seus de Moisés e de outros, né? Então veja bem, aí nós temos aí esse contexto, né? E esse contexto ele vai entrar em decadência, e aí alguns fenômenos
né, vão acontecer, principalmente motivados pelo comércio, né? Os gregos, eles expandem, né? Eles vão, a questão dos gregos, eles vão são grandes comerciantes, eles saem para o mundo em seus comércios, começam a trazer ideias novas e isso vai influenciando, né, as cidades, a população da cidade, e vai surgindo aí dois fenômenos, né, que vai surgir aí, o surgimento da polis, e junto com a polis surge a política e a filosofia, que a política, a filosofia, então, como instrumento da política para argumentar, para debater na ágora, na cidade, por meio da democracia direta. Então, nós temos aí uma figura que nós vamos tratar agora na próxima aula, dos sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram filósofos que tinham grande influência no debate político do período lá da Grécia Antiga. E os sofistas, eles têm influência até nos dias atuais. Tá? Até nos dias atuais. Então, os sofistas nós vamos estudar agora no próximo vídeo que eu vou fazer, né? A segunda aula desse curso básico nosso de política que eu estou realizando para os alunos do terceiro ano e também para aqueles que estão inscritos no canal. Então, os alunos do terceiro ano, eles pediram para a gente dar uma saída fora do currículo da escola do estado de São Paulo, que é um currículo fraco, né, na questão da política. Ele não dá realmente as bases para a formação de um cidadão ciente, crítico. Então, claro que eu não vou poder discorrer essas aulas da forma que eu coloquei aqui dentro da sala de aula, né, porque tem que ter um currículo que tem que ser seguido. Então a gente segue lá na sala de aula esse currículo do estado de São Paulo, um currículo fraquinho, né? É um currículo bem fraco. Ele não promove um desenvolvimento crítico do aluno, né? Dependendo do professor, não sei como é que é. Eu então achei viável fazer um projeto com meus alunos e também para aqueles que não são meus alunos, mas que são meus alunos, mas não da escola, né? E eu criei esse projeto. Esse projeto, então, é o projeto que quando eu estava fazendo meu curso de especialização de filosofia na Universidade Federal, eu fiz esse projeto lá como trabalho, deu super certo, eu apliquei ele na prática, e então eu vou vou pôr em prática agora com vocês nessas aulas esse projeto. Então nós vamos estudar aí primeira introdução que eu já dei, né, sobre a questão da política, como que ela vem surgindo, né, como que ela surge. Agora nós vamos tratar dos principais filósofos, né, da teoria política do começo da Grécia Antiga, porque há uma diferença, né? Há uma diferença. Depois nós vamos entrar aí num período que o Império Romano cai e depois vai surgir o feudalismo, e aí surge o poder da igreja, né? A igreja vai deter um poder político antes nós temos ali Roma com Cícero, né? As ideias políticas de Cícero, que é importante a gente estar aqui averiguando, que também faz parte do processo, né, histórico do movimento político. E depois nós vamos entrar em Maquiavel. Maquiavel, então nós vamos contrapor Maquiavel, que ele traz uma nova concepção de política com um filósofo muito novo na época do Renascimento, chamado Etienne de La Boétie. Etienne de La Boétie, então ele tem um livrinho fininho que vai falar sobre a servidão voluntária, né? A servidão voluntária. Então ele faz uma análise e ele vai contrapor as ideias do Maquiavel. Então, muito interessante, porque esse viés do La Boétie, ele vai servir de base, junto com as ideias do contratualista Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, as ideias básicas dos movimentos socialistas e anarquistas, que nós temos aí, que surge lá no contexto da Revolução Industrial. Tá? E depois nós vamos estudar algumas ideias dos contratualistas, né, que vai influenciar muito a ideia, a concepção liberal, né, ideológica, né, do nosso contexto capitalista, da nossa sociedade capitalista, né, vai influenciar muito, juntamente com as ideias de Maquiavel,
né, com as ideias de Maquiavel, que é muito mal interpretada. Nós vamos estudar elas de forma, talvez umas 2 aulas, se não der para tratar em uma só aula. Já deu 30 minutos, então é muita coisa para ser falada. Depois nós vamos entrar no Marx, né, em algumas ideias anarquistas do Marx, dos movimentos anarquistas, do contexto das lutas trabalhista, né, que começou ali. Devido a esses movimentos, nós vamos adquirir, os trabalhadores começam a adquirir direitos, porque esses movimentos começam a botar medo na elite liberal. Então, coisa que hoje está acontecendo ao contrário, né? A massa foi idiotizada, né? Ela não é educada politicamente, ela é mantida num estado de servidão total, e perdeu a consciência de classe. E o neoliberalismo, que é a atual fase do capitalismo, né, financeiro e político, ele está aí voltando e tirando todos os direitos, né? E aí nós vamos analisar esse contexto do neoliberalismo dentro das ideias do Michel Foucault, da microfísica do poder, do vigiar e punir, microfísica do poder, onde ele vai falar sobre as tecnologias do poder, né? E com Foucault, então, é interessante porque ele vai desconstruir, vai desmascarar essa forma de política tal como nós conhecemos hoje, né? E outros filósofos que nós vamos estar vendo aí paralelo também, são contemporâneos, filósofos da teoria da política, né? Filósofo da filosofia política. Então nós vamos estar verificando alguns aí, um brasileiro mesmo que é muito importante, um filósofo político geógrafo, que é o Milton Santos. Então tem as ideias interessantes, fala sobre a nova globalização, tem um livrinho dele que ele vai desconstruir essa ideia, né, essa falácia da globalização, e vai expor o que seria uma globalização justa, fundamentada nos princípios políticos realmente, que promova a justiça, que seja racional e promova a felicidade para os povos, né? E inclusive o Milton Santos, ele vai falar que dentro dessa sociedade de consumo que nós vivemos hoje, esse cidadão que ele perde a consciência de classe, ele se transforma em um mero consumidor. Então não há mais um cidadão, há um consumidor. E também não há mais um corpo de pessoas que exerçam a sua cidadania, né, ativa. Eles apenas exercem a cidadania passiva, vai lá no dia das eleições e votam, né? Isso não quer dizer, eles não participam ativamente do campo político, como os gregos antigos, discutindo os problemas da cidade, questionando certas coisas que ocorrem nas instituições, tanto na escola, no posto de saúde, né, da nossa região, da questão da infraestrutura do lugar. Eles ficam passivos, quietos e não se envolvem. E a política começa a aparecer no imaginário deles como algo negativo, algo que não presta, algo que é de corruptos. E não é isso, porque política no original grego é um valor que deve ser realizado, né? Não é isso, justamente é o que não é a política, é a politicagem. Então fica aí as minhas primeiras palavras para vocês, e vamos continuar aí, vamos ver aí quantas aulas que nós vamos precisar aí gravar para finalizar esse curso básico de filosofia política. Valeu, meu pessoal!